Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Adele, muito prazer, muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai conversar sobre a obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Mas espera aí, antes deixa eu me apresentar direito. Eu sou doutoranda no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e essa aula faz parte do projeto Literatura e Vestibular organizado pelos alunos do nosso programa de pós-graduação, em que os graduandos desse programa dão aulas aqui no YouTube sobre as obras literárias cobradas pelo vestibular da FUVEST e pelo vestibular da Unicamp. Então, eu espero que você aproveite bastante essa aula e todas as aulas desse projeto. Aproveita e já se inscreve no nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, Literatura PUC SP. Aproveita e também segue o nosso Instagram, Literatura PUC SP, para ficar por dentro de todos os eventos do nosso programa, você que se interessa por literatura. Também vou dar uma dica para você dar uma olhada na nossa playlist do canal do YouTube, se você ainda não fez isso, para assistir às outras aulas desse mesmo projeto Literatura e Vestibular, para assistir às aulas das outras obras cobradas pelos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, preparadas com todo carinho, com todo cuidado, pelos pós-graduandos do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Pessoal, essas aulas não substituem a leitura. Para fazer essas provas com segurança, você deve ler os livros completos. Mas a gente prepara aqui nesse projeto um material de apoio e a gente espera que esse material te agrade, atraia sua atenção e te ajude na prova também. Bom, então hoje vamos falar sobre um livro de poesia, alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, cobrado pela FUVEST. Então, para a gente começar a nossa conversa e também como material de apoio, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação de slides para vocês irem me seguindo nessa aula, para vocês lerem alguns poemas junto comigo. Então, vamos começar falando um pouquinho desse autor, falando brevemente sobre Carlos Drummond de Andrade. Bom, Drummond nasceu em 1902, em 1987 ele faleceu, então ele viveu aí grande parte do século XX e nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais. Drummond tinha uma origem abastada, ele era filho de uma família rica, filho de um fazendeiro. Drummond nasceu em Itabira, mas também morou ao longo da sua vida em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e no Rio de Janeiro. Ele estudou e trabalhou nessas cidades. Uma curiosidade sobre a vida do Drummond é que ele é farmacêutico de formação. Se formou em farmácia, mas nunca exerceu essa profissão. Drummond exerceu outros ofícios. Além de escritor, de poeta, ele foi também redator de jornais, professor, funcionário público e crítico literário. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho desse autor, vamos falar sobre o livro cobrado pela FUVEST, Alguma Poesia. Esse livro, pessoal, foi publicado em 1930 e é o primeiríssimo livro do Drummond. A gente insere o Drummond, costuma inserir esse autor na segunda geração modernista, na segunda fase do modernismo. É difícil circunscrever o Drummond a uma geração de um movimento literário, porque ele é um autor muito diverso, muito plural, que não se presta a ser colocado, ser aprisionado em determinadas estéticas, mas por uma questão de época e também por muitos traços do seu estilo de escrita, a gente costuma situá-lo na segunda fase do modernismo. Alguma Poesia é um livro formado por 49 poemas. E a gente consegue ver nesses poemas influências da primeira geração modernista, que veio um pouquinho antes, lá na década de 20 do século XX. Então, a gente nota nos poemas de Alguma Poesia uma certa liberdade formal, o exercício dessa liberdade formal. A gente observa isso, por exemplo, nos versos livres, ou seja, os versos não metrificados,
nos versos brancos, isto é, os versos sem rima, na oralidade, nos coloquialismos, nas expressões mais informais, nas expressões que soam a língua falada e também na presença de algum humor. Então, em alguma poesia, o Drummond vai fazer uso dessas conquistas, dessas inovações, dessas influências da primeira fase do modernismo brasileiro. E o assunto, pessoal, o conteúdo, os temas dessas poesias? Bom, de modo geral, esses poemas vão falar sobre pequenos acontecimentos do cotidiano. Eu vou destacar agora aqui para vocês alguns temas, não são todos, mas alguns temas mais marcantes que mais aparecem em alguma poesia. Drummond fala aqui bastante sobre amor, mas não aquele amor nos moldes do romantismo, aquele amor idealizado. Não, ele vai dar uma abordagem mais cotidiana para esse amor, vai falar também de desencontros amorosos. Drummond vai falar muito nesse livro sobre espaço. O que isso significa? Ele vai falar bastante da sua identidade de itabirano, de nascido nessa cidade no interior de Minas Gerais. Vai falar também bastante sobre a identidade de brasileiro e vai fazer uma crítica àquele nacionalismo cego, aquele nacionalismo exagerado. Então, o espaço é marcante nesse livro também. A gente vai encontrar muitos poemas metalinguísticos. O que é isso? Poemas que falam sobre poesia, que falam sobre o processo de escrever poesia, que fazem uma autorreflexão sobre o próprio exercício poético. E outro tema importante aqui é o que a gente chama de gauchismo. Vamos entender o que isso significa, pessoal? Gauchismo vem da palavra francesa gauche, que em francês significa esquerdo e significa também torto. Então, esse conceito gauchismo criado pelo Drummond diz respeito a essa sensação de ser torto, inadequado, desajeitado, um sentimento daquela pessoa que parece não se adequar a nenhum lugar, a nenhum grupo, a nenhum conflito. Os eulíricos que o Drummond vai criar em seus poemas, muitas vezes, têm esse sentimento que causa conflitos, causa angústia, sofrimento, causa dúvidas sobre que lugar ele ocupa no mundo. Então, esses são alguns dos principais temas abordados em alguma poesia. Agora que a gente já conversou um pouquinho, então, sobre esse livro, vamos analisar alguns poemas. Vamos começar pelo Poema de Sete Faces, um texto muito famoso do Drummond. Ele diz assim: Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí, pessoal, esse poema pareceu meio confuso, bagunçado para vocês? Então vamos tentar entender melhor. Uma das chaves de compreensão aqui, pessoal, é perceber que esse poema se chama Poema de Sete Faces e ele é composto justamente por 7 estrofes. 7 estrofes que parecem não se relacionar em nada. Parece que uma não é continuação da outra, que cada uma está falando de um assunto muito diferente e tem até um tom muito diverso uma da outra. É verdade, pessoal. Parece que essas 7 estrofes são independentes uma da outra. E nelas a gente consegue ver alguns temas bem importantes. Por exemplo, o gauchismo, que aparece logo na primeira estrofe. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem na sombra.
Então, esse anjo não parece ser um anjo bom. Ele é torto, ele vive na sombra e não no céu. E ele faz uma espécie de profecia para a vida desse eu lírico chamado Carlos. Ele diz: vai, Carlos, ser ghost na vida. Então, parece que desde o seu nascimento, esse eu lírico estava predestinado a ser gauche, torto, inadequado. Depois, o poema vem falar de desejo, dos homens que observam as mulheres, que correm atrás de mulheres, as pernas das mulheres que despertam o desejo desse eu lírico, que quer resistir a essa tentação, a esse desejo, mas não consegue. Não consegue parar de olhar as pernas das mulheres no bonde e ser atraído por elas. Depois, o poema fala de um traço de personalidade do homem, sério, simples e forte. Nessa estrofe seguinte, meu Deus, por que me abandonaste? A gente vê até um tom dramático de apelo a Deus, que é seguido na estrofe seguinte por um tom um tanto irônico, bem-humorado. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, esse poema vem trazer, de fato, 7 faces, 7 facetas, 7 lados bastante diferentes desse eu lírico. Vamos ver mais um texto. Esse aqui se chama Poesia e diz assim: gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Pessoal, esse é um poema que a gente chama de metalinguístico. Ele tem a metalinguagem como tema principal, porque é um poema que fala sobre poesia, e a gente nota isso desde o título. Esse eu lírico, então, está falando para a gente sobre uma certa dificuldade de escrever. Parece que o verso está pronto dentro dele, mas ele não consegue sair, não consegue ser escrito. A pena não consegue materializar esse verso na escrita. Então, tem aí uma dificuldade. Mas o eu lírico também diz para gente que a poesia, mesmo difícil de ser externada, é grande, é forte, é poderosa, a ponto de inundar uma vida inteira. Então, esse é um belo exemplo de um poema metalinguístico desse livro. Vamos ler outro. Esse aqui fala de espaço e já anuncia esse tema logo no título. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Bom, aqui, pessoal, parece que o eu lírico está falando de uma cidade muito pequena, não é à toa que ele usa esse diminutivo em cidadezinha qualquer, uma cidade desimportante, uma cidade qualquer. Ele descreve um pouco da paisagem, das pessoas, dos animais dessa cidade, num clima assim de muita calmaria, de muita tranquilidade. E, ao final, no último verso, ele faz uma crítica a essa calmaria, a esse caráter excessivamente interiorano dessa cidadezinha qualquer, quando ele exclama: Eita vida besta, meu Deus! Então, aqui, Drummond está falando sobre espaço, mais especificamente sobre uma cidade interiorana. Esse próximo poema é o mais famoso de toda a obra do Drummond, provavelmente um dos mais famosos de toda a literatura de língua portuguesa. É o famoso No Meio do Caminho. E ele diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Pessoal, esse poema é super repetitivo, não é? E a gente vê aí esse caráter coloquial dele, esse caráter informal que se aproxima bastante da oralidade, e esse tom bastante comum, cotidiano e até repetitivo do poema chamou muita atenção dos leitores, dos críticos literários,
na época em que ele foi publicado. Esse poema chegou a ser muito, muito, muito criticado por ser muito repetitivo e porque parece que ele fala de uma cena boba, trivial, que não tem significado nenhum e fica repetindo a descrição dessa cena da pedra no meio do caminho. Mas você que é capaz de fazer uma leitura mais aprofundada, mais sensível, consegue ver outros significados aí. Pessoal, a leitura mais consagrada desse poema interpreta a pedra no meio do caminho como um problema tão grande, um problema tão aflitivo, que fica martelando o tempo todo na cabeça do eu lírico, como se o eu lírico não conseguisse esquecer esse problema, como se ele não conseguisse se distrair, ficasse pensando nisso o tempo todo. E acho que todos nós já passamos por situações assim, não é? Em que a gente teve uma pedra metafórica no meio do nosso caminho. E por isso o caráter tão repetitivo desse poema, desse verso, dessa frase, no meio do caminho tinha uma pedra. Lá na segunda estrofe, o eu lírico diz que nunca vai se esquecer desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, tão cansadas, porque de fato foi um acontecimento, um problema muito grande, uma pedra que atrapalhou muito o seu caminho. Então, a chave para compreender esse poema é tomá-lo num sentido figurado, interpretar a pedra num sentido metafórico. Mais um poema, esse aqui se chama Quadrilha, e diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Pessoal, esse texto é um poema, mas ele tem uma cara de prosa, né? Um ritmo que se assemelha muito à prosa. Bom, o título, quadrilha, remete à quadrilha das festas juninas, e aí a gente vê uma teia amorosa e desencontros amorosos, porque parece que ninguém aí, nenhum personagem desse poema é correspondido no seu amor. Ninguém é amado pela mesma pessoa que ama. E os personagens aí têm destinos bastante inusitados, destinos que os afastam do amor. Um vai para os Estados Unidos, a outra para o convento, ou seja, ela não se casa. O Raimundo morre tragicamente. A Maria fica para a tia, ou seja, ela também não se casa. Joaquim se suicida e Lili, aquela que não amava ninguém, lembra? Se casa com uma outra pessoa que não faz parte dessa teia. Então, esse é um poema que fala de desencontros amorosos, que fala de fins, encerramentos que não são felizes, que não são desejados, e também tem um elemento humorístico, irônico, engraçado. Ainda falando desse tema amoroso, nos moldes do Drummond, vamos ler agora um poema que se chama Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências este cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Hum, bom, pessoal, vamos analisar esse poema. Ele sugere já o tema relacionado a emoções desde o título, sentimental. E a gente tem na primeira estrofe a descrição de uma cena que é, ao mesmo tempo, bastante romântica e também cotidiana. A gente tem uma pessoa escrevendo com letras de macarrão, usando o macarrão de uma sopa, o nome da pessoa amada, sem comer essa sopa, de modo que a sopa vai esfriando, ficando cheia de escamas, e as pessoas, as outras pessoas na mesa, olham, contemplam esse trabalho romântico.
Aí o eu lírico reclama aqui que acabou o macarrão e faltou apenas uma letra para completar o nome da pessoa amada. É aí que o eu lírico é interrompido por alguém na mesa que não parece ser uma pessoa nada romântica, que pergunta a ele: Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. E essa voz que aparece aí, pessoal, vem tentar tirar o eu lírico da sua cena romântica, do seu contexto romântico, em que ele estava lá pensando na pessoa amada. Essa é uma voz que traz um recado muito prático, muito objetivo. Olha, come a sopa, come logo, para de brincar com a sopa, porque ela vai esfriar. E aí, por fim, o eu lírico se lamenta. Ele reconhece, sim, eu estava sonhando. E diz que há em todas as consciências um cartaz amarelo, um cartaz chamativo, que diz: neste país é proibido sonhar. Essa é uma lamentação bastante séria do eu lírico, né? Que ao ser brutalmente interrompido do seu trabalho romântico, percebe que há uma certa proibição do sonho aí. As pessoas não veem com bons olhos uma pessoa sonhando durante o jantar, enquanto come a sua sopa. Então, ele vem denunciar essa proibição do sonho, do sentimento amoroso. Bom, pessoal, analisamos brevemente alguns poemas do livro, alguma poesia, tentando chamar atenção para temas importantes que aparecem aqui. Essas análises que a gente acabou de fazer vão servir como um guia para a sua leitura, para a sua compreensão dos demais poemas do livro. Agora eu queria resolver com vocês um exercício de vestibular sobre essa obra. Esse exercício diz assim: leia 2 poemas extraídos de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente tem 2 poemas transcritos aqui, eles estão transcritos separando os versos por barras. O primeiro que aparece é o sentimental, que a gente acabou de ler, e o segundo se chama Poema do Jornal, e diz assim: o fato ainda não acabou de acontecer, e já a mão do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita. Ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o meeting, a pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Pessoal, esse texto, poema do jornal, fala sobre o trabalho do repórter, do jornalista, ao reportar, descrever notícias, fatos, e nesse caso aqui, fatos extremamente violentos. Um marido que assassina a esposa, ladrões que roubam um cofre, fala da atuação da polícia. E esse poema tá chamando atenção para o trabalho um tanto mecânico, automático, insensível do repórter que noticia esses fatos. Então, vamos ver agora a questão e as alternativas. Em relação aos 2 poemas, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ficar bastante atentos a esse enunciado. Ele pede para a gente marcar a alternativa errada. A alternativa A diz assim: o verso Esse Romântico Trabalho assinala uma ruptura com relação à estética romântica, aludindo de forma humorada à cena da escrita do nome da amada com letras tiradas da sopa que esfria. Essa alternativa está correta. De fato, existe um humor naquela cena da pessoa escrevendo o nome do ser amado com letras de macarrão. E é sim, esse poema estabelece sim uma ruptura com relação à estética romântica, do romantismo do século XIX. É um poema que fala de amor, mas de uma maneira bastante cotidiana, com uma abordagem cotidiana e informal, bem diferente da estética romântica do século XIX. Agora vamos ver a alternativa B. Nas 2 primeiras estrofes de Sentimental, o eu lírico se dirige diretamente à amada, sendo ela mesma quem, na terceira estrofe, o desperta de seu sonho por meio do verso. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. É essa a alternativa errada, a incorreta, aquela que a gente deve marcar, pessoal. Por quê? Porque nada no poema nos permite afirmar que essa voz é a voz da pessoa amada. Nada nos permite afirmar que essa voz é
a amada se dirigindo ao eu lírico. Pelo contrário, parece a voz de uma outra, de uma terceira pessoa que está fazendo a refeição junto com o eu lírico e que o repreende nesse momento. Então, é essa a alternativa incorreta. Vamos olhar C. A complexa relação entre o acontecimento e seu registro simultâneo e irrefletido, impensado, é tema do poema do jornal. Essa alternativa é verdadeira, pessoal. O poema do jornal fala justamente sobre isso, sobre um jornalista que registra um acontecimento na hora em que ele ocorre ou imediatamente depois, sem pensar muito sobre o fato que ele está noticiando. Por isso, o registro irrefletido. Essa está certa. A D agora. Há um forte aspecto fotográfico no último poema, que causa o efeito de um eu lírico que apenas registra o que vê. Esta alternativa está correta também. O eu lírico apenas registra o que ele vê, como se estivesse fotografando cenas, sem refletir, sem pensar sobre elas. E essas cenas descritas, até bastante visuais, que dão esse aspecto fotográfico ao poema. E por fim, vamos analisar a alternativa E. O verso vem da sala de linotipos a doce música mecânica, registra com amargura irônica a banalização da vida humana na fria mesa tipográfica, como se veiculasse de forma urgente e repetitiva uma mesma notícia. Essa alternativa está certa. Vamos entender o seu significado. A sala de linotipos, a mesa tipográfica, é o lugar em que o jornalista trabalhava naquela época, em que ele trabalhava na máquina de escrever, usando a máquina de escrever e não computadores, como hoje em dia. Então, essas expressões, a sala de linotipos e a mesa tipográfica, são referências ao lugar em que o jornalista redige a notícia. E sim, aí a gente tem um tom de amargura irônica que denuncia a banalização da vida, a banalização dos crimes hediondos, como aparece lá no poema, um marido que assassina a esposa, os ladrões que invadem, que roubam o cofre. Parece que na notícia todos esses fatos são banalizados. E a doce música mecânica aí seria o som, o barulho, o ruído da máquina de escrever, na qual o jornalista redige a notícia como se estivesse veiculando de forma urgente e repetitiva sempre os mesmos fatos, como diz a alternativa. Então, a alternativa que a gente deve marcar aqui, pessoal, é a alternativa B. Bom, queridos, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês tenham compreendido, que estejam se sentindo estimulados e incentivados a ler o livro Alguma Poesia, quem ainda não leu, a ler os demais textos desse livro. E, mais uma vez, vou lembrar a vocês, para quem ainda não acessou, para acessar os outros vídeos na nossa playlist do projeto Literatura e Vestibular, que está no nosso canal do YouTube, Literatura PUC-SP, para você assistir as outras aulas das outras obras cobradas pelos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, que são produzidas por pós-graduandos do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, com todo carinho, todo cuidado para vocês. Lembro mais uma vez que as aulas que a gente produz não substituem a leitura integral das obras, elas servem sim como um material de apoio que eu espero que esteja ajudando vocês. Então, boa leitura e boas provas. Até a próxima, pessoal. Espero encontrá-los aqui no nosso canal muitas outras vezes. Muito obrigada pela atenção de vocês.